Vamos então iniciar o nosso culto a Deus nesta manhã de segunda-feira com oração. Não há outra maneira, não existe outra maneira bíblica que a gente inicie o culto a Deus a não ser orando. E eu convido você, irmão, irmã em Cristo, para nós orarmos, para nós falarmos com Deus, principalmente porque nós vamos tratar de um assunto que nós precisamos de oração para falar sobre este assunto. Deus eterno, Deus todo-poderoso, Senhor da graça, da glória, Deus maravilhoso, Deus que tudo comanda, que tudo sabe, Deus que tudo pode, Deus que a tudo conhece. Não há segredos para Deus. Às vezes existem segredos, coisas guardadas, mas para Deus não. Deus sabe tudo, conhece tudo, mexe com tudo, comanda tudo, porque Ele é simplesmente soberano. Pedimos a Deus Todo-Poderoso que o Senhor nos receba na Tua presença, cultuando o Senhor. Mas antes queremos Te agradecer por mais esta semana que se inicia, porque sabemos que o Senhor é bom, sabemos que estamos aqui, entendemos isso, compreendemos isso, e só por isso já é motivo da gente agradecer. Sabemos que estamos aqui pela Tua graça e pela Tua bondade. Fala conosco. O Senhor sabe que nós somos fracos. Não está entrando? Eu já vou ver isso, viu, Maria? Já vou ver. Já vou ver. O Senhor sabe que nós somos fracos e precisamos do Senhor. Fala conosco, então. Recebe-nos como adoradores. Abre a nossa mente para entendermos a Sua santa palavra. E livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é minha oração, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no nome santo, maravilhoso e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou pedir um instantinho para os irmãos e irmãs, porque me parece que a Rádio Graça e Paz não está entrando. Então eu vou dar uma mexida aqui. Você aguarda, por favor, um instantinho. Vou deixar um fundo e vou sumir um pouquinho da tela, vou ficar meia tela aqui, mas é para mexer aqui, tá?
Irmã, aqui está entrando. Eu acabei de verificar aqui, a rádio Graça e Paz está funcionando. Dá uma olhadinha aí, se o som, de repente, o som dela está fechado, entende? Pode ser isso, tá? Mas está fechado aí para você. Né? Mas ela está no ar, sim, viu? Mas eu agradeço o toque, mas está no ar, tá? Hoje nós vamos falar, irmãos e irmãs em Cristo, de um assunto que eu não gosto muito de abordar por um motivo muito simples. Porque este assunto ele é cercado de excessos, muitos excessos. Muita gente comete esse erro primário, né? Quando a gente fala deste assunto, que é batalha espiritual. Muita gente comete esse erro primário que é o excesso, enquanto outros cometem um outro erro primário, que esses dois erros andam de braços dados. Um é o excesso e o outro é a escassez. Né? Há aqueles que para cada coisa que acontece, essas pessoas do excesso colocam a culpa no diabo, em Satã. E vivem expulsando o demônio de tudo. A pessoa está com um problema porque é o demônio, não sei o que porque é o demônio, né? Eu até vou assim ao exagero de dizer que quando a geladeira liga, porque quando a temperatura cai, né, dentro da geladeira, ela liga para gelar de novo. Então, às vezes, eu brinco dizendo que quando a geladeira liga, tem gente que já começa a expulsar o demônio da geladeira. Né? Ah, ligou lá, não tem. Então, esses são os excessos, né? Enquanto que outros ignoram completamente a esfera espiritual. Não existe, porque não existe. Bom, claro que existe. A Bíblia nos explica, a Bíblia nos esclarece que a esfera espiritual existe. Tanto é que a Bíblia nos instrui, né, que a gente precisa estar atento à área espiritual, ao mundo espiritual. Né? E também os excessos, né, sempre... o excesso é um problema, sabe? O sucesso, se é que se pode chamar assim, na batalha espiritual é encontrar o equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem excesso de achar que tudo é demônio, e nem a escassez de achar que demônio não existe, por exemplo. Eu conheço algumas pessoas que não acreditam que o diabo exista. Essas pessoas entendem que o inferno é aqui na terra. Então isso é escassez, né? E também não é correto. Jesus, algumas vezes, a Bíblia narra, Jesus expulsou demônio das pessoas. Algumas vezes Jesus curou pessoas sem mencionar o demoníaco. Ele simplesmente curou. O apóstolo Paulo instruiu todos os cristãos
a começar a luta contra o pecado dentro de si mesmo. Não querer colocar tudo nas costas do diabo. Porque não sei o que é culpa do diabo. O sujeito tem amante porque é culpa do diabo. Eu perdi o emprego porque é culpa do diabo. Entendeu? Então, tem que ter o equilíbrio. E lá em Romanos 6, Paulo fala, olha, vocês têm que começar a cuidar do pecado dentro de vocês. Não adianta transferir tudo para o diabo. Porque se a gente transferir tudo para o diabo, então a gente não peca. Se a gente não peca, por que veio Jesus? Por que Cristo morreu na cruz? São coisas óbvias que a gente vai questionando e vai vendo da necessidade do equilíbrio, né? Então, depois que nós começamos a trabalhar em nós, em cada um de nós, para cuidar do pecado, cuidar no sentido de extirpar ou lutar contra o pecado, dentro de nós mesmos, como está em Romanos 6, depois a gente vai se preocupar com o diabo. E isso está em Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 18. Você pode ler aí. Né? Claro que eu não estou usando os termos que estão na Bíblia. Estou usando a nossa maneira de falar aqui. Né? Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 12, tem uma declaração que é importantíssima nesse negócio de batalha espiritual. Primeiro, a gente precisa entender assim, isso é o início do equilíbrio. A batalha espiritual foi ganha pelo nosso Senhor na cruz do Calvário. Acabou. Mas peraí, se ela foi ganha, ela não existe? Ela existe. Mas todos que estão em Jesus, né, são vencedores em Jesus. Não por conta própria, nem por capacidade, nem porque é bonzinho, nem porque tem poder. Não, é em Jesus. Nós somos, a Bíblia diz que mais que vencedores no nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Por causa disso, que Efésios, disso e de outras tantas coisas, mas dentro deste contexto que eu estou falando, por causa disso que Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 12, declara: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, poder do Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, este texto da carta aos Efésios, capítulo 6, nos versículos 10 e 12, nos mostra, irmãos e irmãs, verdades que são assim de suma importância. Primeira das verdades: se somos fortes e se não somos, podemos ser fortes apenas no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque por nós mesmos, nós somos o pó do traque. Essa é a verdade. Se somos fortes, se algum poder
é manifestado através de nós, é de Cristo esse poder, não é nosso. Segunda coisa que esse texto nos mostra, que é a armadura de Deus que nos protege. Não são as coisas que a gente possa fazer, não são as nossas atitudes, as nossas ações. É a armadura de Deus que nos protege. Terceira coisa que este texto nos mostra. Nossa batalha espiritual é contra as forças espirituais do mal que agem neste mundo. As forças espirituais do mal agem aqui neste mundo. Eles vão agir aonde? Eles querem atacar a cada um de nós. Cada um de nós passa a ser alvo das forças espirituais do mal. Por causa disso que a Bíblia diz, olha, podemos ser fortes no poder do nosso Senhor. E é a armadura de Deus que vai nos proteger. Então, se a gente é forte e tem a proteção do Senhor, é porque nós precisamos ser fortes e ter proteção. Por quê? Por causa desta batalha espiritual. Por causa desta guerra que existe às vezes na mente, às vezes coisas que acontecem e que a nossa mente começa a ser iludida, às vezes por causa da carne. Você me entende? Às vezes acontecem coisas com a gente e a gente não pode ser inocente em tudo. Aquele que está em Jesus tem que estar, sabe, atento a tudo o que está acontecendo, a uma palavra, a coisas, opa. E você não precisa ficar tenso por causa de, agora eu vou conversar com várias pessoas, eu tenho que... Não! O próprio Espírito Santo de Deus vai piscando a luz da glória de Deus na sua vida, se é que se assim pode dizer. Para você entender o que está acontecendo. Porque a Bíblia nos ensina que às vezes nem é maldade da outra pessoa, né? É uma escaramuça do diabo, é uma guerrilhazinha do diabo contra você, contra nós. Não adianta achar que nós somos fortes, não, porque o diabo não mexe comigo, porque eu sou... Não, para de ser bobo, que coisa boba, que coisa infantil, que meninice. O diabo é muito mais forte, infinitamente mais forte do que eu, você, do que todos nós juntos. Por causa disso que Efésios 6, 10, 12 nos dá aqui a referência, o caminho para nós nos apegarmos no Senhor e aí, na força do Senhor, nos fortalecemos. E eu quero mostrar para você que isso que eu estou falando não é a minha opinião pessoal. Isso é bíblico. A gente precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Se você abrir aí na carta de Judas, capítulo 1, versículo 9, você vai ler lá uma das raras vezes que a Bíblia, né, fala dos anjos. Não cita, mas fala. É o caso do arcanjo Miguel.
provavelmente, eu não vou chegar aqui e ficar afirmando coisas que a Bíblia não afirma. Então a gente diz assim, provavelmente o mais poderoso de todos os anjos de Deus. Mas eu não estou dizendo que ele é, porque a Bíblia não me afirma isso, mas eu, com a minha linha de raciocínio, posso chegar a esta conclusão. O próprio arcanjo Miguel, provavelmente o mais poderoso de todos os anjos de Deus, ele não repreende Satanás no seu próprio poder. Isso é um ensino espetacular. Ele diz, o Senhor te repreenda. Olha, ele é humilde para entender que, mesmo sendo provavelmente o mais poderoso de todos os anjos, o poder não é dele. O poder é de Deus, e ele diz, o Senhor te repreenda. Isso é um ensino espetacular, que nos ensina que o Senhor é poderoso, Deus é poderoso. E a gente não tem que se colocar no lugar de Deus. A Bíblia a gente não pode se esquecer daquilo que a gente já leu, daquilo que a gente está lendo, e tem coisas para ler ainda, depois de Judas, não é? No livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 8, diz que, no final dos tempos, Miguel, de quem nós acabamos de falar, vencerá Satanás. Mas já houve um conflito entre eles. E Miguel não se ufanou ao ponto de dizer, eu te repreendo. Não, o Senhor te repreenda. A autoridade é de Deus e não nem do Miguel e nem de muito menos, né? Se não é de Miguel, como é que pode ser de um de nós, né? E esta autoridade, porque também se você não tiver um relacionamento com Cristo, essa autoridade também não existe, viu, meu irmão, minha irmã? Não existe, porque, veja bem, nenhum de nós teve, nenhum ser vivo, né, teve um embate. Olha, presta atenção. Porque às vezes eu falo as coisas aqui, as pessoas entendem do jeito que elas querem. E, pastor, você falou uma coisa que na Bíblia está diferente. Mas o que foi que eu falei? Eu não falei o que você está falando. Nenhum de nós, nenhum ser humano, teve um embate, com exceção do ser humano, Jesus Cristo, com Satanás. Eva não teve embate com Satanás. Satanás chegou lá e falou para ela, olha, come aqui, porque aí você vai... Não, eles não tiveram uma discussão. Com exceção de Jesus, porque quem é você? Como esses lugares aí que entrevistam demônio, né? Quem é você? Demônio. Então o demônio é mentiroso, né? Porque seguem o pai da igreja e falam, eu sou o Satã. E o cara acredita. É claro que não é um demônio. Então Jesus, um demônio qualquer, não poderia enfrentar Jesus, não teria poder para isso. Veio o próprio Satanás. Agora, nenhum de nós teve confronto com Satanás, não. São com demônios. E mesmo sobre qualquer demônio, o poder
é do nosso Senhor Jesus Cristo. E somente em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que pode haver vitória, é que pode ter repreensão da nossa parte e sermos vencedores em Cristo. Então, ter, como diz em Efésios, capítulo 6, versículos do 13 ao 18, né? Esta armadura espiritual que o próprio Deus nos dá, a gente tem que resistir firme com o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e a oração no Espírito, que são as peças da armadura espiritual que vão nos ajudar na batalha espiritual. Porque a batalha espiritual pode acontecer a qualquer momento nas nossas vidas e nós temos que estar, de fato, porque se estamos em Cristo, de direito nós estamos, né? Então nós temos que estar, de fato, justificados por Cristo Jesus. Não importa se você está se sentindo forte, poderoso, frente ao mundo espiritual, nós não somos nada. E para enfrentar Satanás, eu quero que você compreenda isso. O arcanjo Miguel não ousou a dizer, eu te repreendo. Não, o Senhor te repreenda. A autoridade máxima vai te repreender. E a nossa arma nessas batalhas espirituais é a palavra de Deus, meu irmão. Não é a minha opinião, não é o meu sentimento. Eu sempre digo, minha queridíssima irmã aqui, né, que o cristianismo não é vivido por emoções. Eu estou com arrepio. Eu vou chorar, Isso não é cristianismo. Não, mas que coisa dura. Mas é a verdade. É a verdade. A nossa arma de ataque e de defesa é a palavra de Deus. Não na minha opinião. Eu posso dar a minha opinião, mas isso não quer dizer que tenha algum efeito contra Satã. Eu sinto. Você sente? Então toma um remédio, porque contra Satã o seu sentimento não vale nada. Jesus mostrou isso claramente. Claramente. Nós temos que seguir esse exemplo de Jesus. Jesus falou que algumas vitórias espirituais são possíveis somente através da oração. É oração em jejum. Mas é a oração. O jejum é para que você não desvie o seu corpo da oração. Não é o jejum que vence, é a oração que vence. E eu falei aqui no começo, eu vou repetir, que a batalha espiritual foi ganha pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Você observa como o nosso Senhor lidou com os ataques de Satanás. Você pode abrir aí em Mateus, capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, por que Jesus jejuou?
que Jesus jejuou? Para se fortalecer. Você já pensou? A gente às vezes precisa falar dos assuntos e ir ao limite. Você já pensou se Jesus fosse para o deserto, mas levasse lá salame, queijo, já para o primeiro dia ele levaria para o deserto uma feijoada. Não ia. Não ia se voltar para o objetivo que ele estava ali. E não é adequado a nenhum homem comum, mortal e simples jejuar por 40 dias. Não é comum, mas Jesus jejuou. Um ser humano, se eu jejuar por 40 dias, eu morro. Eu acho que você também, de uma maneira geral, é assim. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, porque Jesus sentiu fome depois. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Ele não está falando o que ele acha, o que ele pensa, o que ele gostaria que fosse. Não, ele está dizendo: está escrito. Ele está dizendo aquilo que estava na palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vê que o próprio Jesus Cristo, homem, não ousou enfrentar Satanás com a sua força. Ele usa a palavra. Eu estou falando isso porque está cheio aí, gente. Está lotado de gente que diz que. Então, como a gente lê a Bíblia, medite, a gente só pode dizer, ou a Bíblia é mentirosa, o que eu de jeito nenhum acredito, ou essa gente mente. Então, para mim, essa gente só pode estar mentindo. Aí Satanás colocou, tem outros que dizem que Satanás é o nosso próprio pensamento, né? Mas a Bíblia fala o contrário. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Aí Jesus diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, ninguém está dizendo que batalha espiritual não existe. Mas você tem que, primeira coisa, batalha espiritual foi vencida na cruz do Calvário. Você consegue entender isso? Nós só podemos participar de uma batalha espiritual porque Cristo venceu a batalha espiritual na cruz do Calvário. Por causa disso que a gente diz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ou no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, você tem que sair, você não pode ficar aí. Não é no meu nome, não é na força do pastor Mário, de jeito nenhum. É na força do pastor de todas as ovelhas, Cristo Jesus, porque a esse você não resiste. Também, Márcio, está certo, a questão do jejum, está correto, Márcio, também é isso. Então, irmãos, a gente não pode ser nem muito ao mar, nem muito à terra. Batalha espiritual tem que ter equilíbrio, porque Jesus nos ensina este equilíbrio. E se você, meu irmão e minha irmã,
Eu sempre digo que a maioria dos casos que eu peguei pela frente, né, não eram batalhas espirituais. Eram batalhas emocionais, psicológicas, físicas. Não eram espirituais. Aí não adianta, você pode berrar, gritar, pular, dar rasteira, capoeira, karatê, kung fu, não vai resolver nada. Porque o poder é de Cristo. E se a pessoa não tem é esse o discernimento que o Espírito Santo nos dá. Não quero saber se está falando com voz grossa, se está falando coisas que eu não estou entendendo, se tem a força de 30 homens, eu não quero saber. Eu quero saber o que o Espírito de Deus está me dizendo. Porque como é que o Espírito de Deus vai falar comigo? Vai falar em cima das coisas que eu já li, que eu aprendi, que ele me ensinou. E a Bíblia mostra casos de pessoas que foram lá para resolver. É só você ler Atos 19, do 13 ao 16. Então não é só usar o nome de Jesus, como fizeram esses daqui que foram os filhos de Seva, né? Que foram tripudiados por Satanás, foram tripudiados por Satanás. Usaram o nome de Jesus, mas não tinham relacionamento nenhum com Jesus. Levaram uma surra. Foram expulsos da presença do próprio Satã nus. Porque usaram o nome de Jesus, mas não tinham relacionamento nenhum com Jesus. E usar o nome de Jesus não é suficiente. O suficiente é usar o nome de Jesus tendo relacionamento com Jesus. Senão você... Agora, só usa o nome de Jesus, né? Quem tem relacionamento com Jesus e vai saber se ali, naquela situação, existe um demônio mesmo. Porque a maioria dos casos não tem demônio coisa nenhuma. Olha, mas o sujeito, ninguém segura ele, ó, deixa ele fazer o que ele quer. Porque você precisa ter um grau mínimo de sabedoria bíblica. Quanto mais você tentar segurar, mais ele vai ser exibicionista. Porque só de você precisar segurar já tem uma dose enorme de exibicionismo ali. Então, para resumir, para a gente encerrar, né, sobre um pouquinho, uma pitadinha de batalha espiritual aqui. Primeiro, entenda, compreenda isso. A batalha espiritual foi vencida por Cristo na cruz. A gente não pode ser completamente descrente e nem achar que tudo é diabo. Nós temos que ter a ajuda da graça da presença do Espírito Santo. A gente precisa confiar no poder de Deus e não no nosso. Ai, será que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir nada. É Deus, se acontecer alguma coisa aqui, porque Deus é que fez, não eu. Eu não vou poder fazer. A repreensão, por que é em nome de Jesus? Porque o poder é dele. E você só deve usar o nome de Jesus se você tem um relacionamento com ele. Agora, tudo isso, a graça, a sabedoria, a capacitação para entender a situação, né, vem da armadura de Deus. Você precisa estar engajado nessa guerra, nessa batalha, com a espada do Espírito. A espada do Espírito, o que é? A Bíblia, a palavra de Deus.
E não se esqueça que a batalha espiritual começa dentro da gente, abandonando os pecados, lutando contra os pecados. Porque não adianta você querer começar a batalha espiritual do lado de fora, não. Tem que começar primeiro do lado de dentro. Não adianta querer resolver as coisas do lado de fora. Porque Satanás é o acusador. Aí a gente pode viver o que está em Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A gente vai voltar nesse assunto, entrando um pouco mais profundamente no assunto. Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero louvar, glorificar. Não é à toa, né, que a gente está falando desse assunto. Talvez, muito provavelmente, alguém vai precisar disso aí. Muito em breve, né? Coloque em prática. Coloque em prática. Oh Deus, dá-nos capacidade, sabedoria, Senhor, compreensão das coisas que acontecem à nossa frente, mas outras coisas acontecem ao nosso redor, derredor, que é um pouco mais longe da gente, né? Mas as coisas não param de acontecer, Senhor. Dá-nos a graça, a sabedoria da Tua santa presença, nos instruindo, nos auxiliando. Livra-nos, Senhor, da mentira, porque a mentira nos corrói. Esta é a minha oração por mim e por todos os meus amados irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.